Esse é mais um projeto de arquitetura, de uma obra realizada que a gente está entregando ao cliente. Para mim, eu sinto como se fosse um marco no meu trabalho. Nós chegamos a um ponto onde eu acumulei depois vários projetos executados, construídos e observado o que foi feito. Nesse daqui eu sinto que eu atingi um marco, não é um apogeu, porque a gente vai continuar trabalhando, mas um marco onde representa para mim muito de um aprendizado e de uma realização do desenho da arquitetura, da arte de fazer projetos, de organizar os espaços, a funcionalidade e a estética final, tanto interna como externa. Então, para mim, isso é um marco do meu trabalho. Nós vamos trabalhar para ter mais eventos desses, mais marcos desses, mas esse é onde marca, para mim, uma conquista em projeto de arquitetura. Esse cliente eu já tinha feito uma reforma para ele de uma residência, onde ele gostou muito do nosso trabalho. E agora ele resolveu construir uma casa e me chamou novamente, pela uma boa referência que ele tinha da reforma que nós fizemos. O Beni, eu conheci ele há 8 anos atrás. Ele fez uma reforma numa outra residência minha. E eu gostei bastante do serviço dele. Ele é um cara bem organizado, estruturado e é um cara confiável. Hoje em dia isso faz uma diferença grande. Então o Beni participou da compra do terreno. Então eu comprei o terreno com a chancela dele. Comprou o terreno, viajou de férias e prometi que na volta das férias dele eu teria já o projeto da casa. Porque às vezes você pega um arquiteto, um engenheiro que faz um projeto super bonito, mas é o projeto que ele gosta e não que a maioria gosta. E fiz conforme a gente tem observado, a gente tem desenvolvido, a gente tem experimentado em vários projetos de arquitetura ao longo desses 35 anos, vocês podem ver no site. A gente vem aprimorando o nosso desenho de arquitetura e mais ou menos com o que o cliente passou para mim, eu apresentei isso na volta das férias dele. Ele abriu um livro que ele comprou lá no México sobre residências de alto padrão e falou: nossa, olha isso aqui, a gente tinha selecionado algumas fotos de algumas casas e os itens que a gente tinha relacionado, que a gente gostava, você colocou nesse projeto. O único ajuste que a gente fez no projeto realmente foi a garagem subterrânea, mas por uma questão de investimento e por uma questão da prefeitura. Realmente a decisão foi embasada no valor de investimento, que era fazer uma garagem subterrânea. O restante foram ajustes muito pequenos. Então assim, não teve nenhuma ida e vinda, foi numa só. Bateu quase 90% do que a gente queria, então eu acertei nesse projeto e isso é um resultado de uma sensibilidade que a gente tem na conversa com o cliente, de perceber e também de acompanhar a evolução da arquitetura brasileira, internacional, do assunto que a gente domina bastante, que é a residência. Então isso também foi uma coisa legal, ele soube entender o que eu estava querendo, se basear nas referências que eu estava apontando e trazer algo que fosse esteticamente viável, porque também poderia fazer uma casa que custasse 3 vezes mais, mas aí não ia ser viável do ponto de vista de investimento, então também não adiantava. Então eu acho que ficou bom para os dois lados. A casa é uma grande sala, não tem muitos compartimentos. Você entra, já abre ao seu lado esquerdo um home theater, uma sala de estar também, essa sala de home theater. Aqui nós temos um living, onde essa sala, quando se abre essas portas grandes para essa varanda coberta, nós temos uma grande sala de estar aqui. E nos fundos uma sala de jantar que tem um balcão, que é uma copa seria, e uma cozinha. Então ao longo da casa a pessoa vai transitando, você tem as funções. Nós temos um pé direito duplo tanto dentro da casa como um pé direito duplo na varanda, que dá a estética externa e dá esse ar gostoso quando a pessoa entra, essa amplitude na casa. Essa escada
é uma escada metálica com degraus em pedra. Vocês podem ver no site nosso. Todas as casas que a gente faz, a gente procura um desafio na escada. Das últimas, vocês podem ver que são escadas sempre desenhadas e uma construção difícil, então a gente tem se aprimorado nessa construção. Essa é acertar uma estrutura metálica com pedras de acabamento, com toda a arquitetura, é um trabalho que precisa ter equipes boas, precisa ter gente boa, e a gente ao longo desse tempo todo, nós acumulamos, fomos filtrando, fomos selecionando pessoas boas, que na hora que a gente faz o projeto, a gente consegue trazer essas equipes e fazer o trabalho de execução da obra. A gente trabalha com o gerenciamento de equipes, de fornecedores, de prestação de serviços. O nosso trabalho antes disso é um planejamento. A gente faz um planejamento completo da obra, a gente apresenta essa arquitetura que a pessoa baseada no gosto, baseado em como a pessoa quer usar a casa dela. Depois a gente faz um detalhamento desse projeto, detalhamento da arquitetura, da estrutura, hidráulica, elétrica, telhado, janelas. Depois a gente faz um planejamento de custos e a gente, aprovado isso tudo, a gente traz as equipes de obra e vamos executar. E hoje eu agradeço a esse cliente a oportunidade. Nós estamos entregando uma casa que ocorreu tudo bem, sem problemas nenhum, com todos os acabamentos muito bem feitos, muito bem acabada, e a gente está muito contente por entregar essa casa. Eu me intervi pouquíssimas vezes. O Beni tocou isso aqui sozinho, então eu acho que isso é um super diferencial dele. Fora que ele é um cara super aberto, transparente, fácil de lidar, é um cara que agiliza as coisas. Eu entendo o desafio de mão de obra hoje no Brasil, não é fácil ter gente boa trabalhando, principalmente mão de obra mais básica, isso não é simples, mas eu acho que ele consegue girar bem esse desafio e no final a casa ficou do jeito que eu queria. Então eu estou bastante satisfeito com a minha nova moradia.